Durante um encontro com empresários árabes e brasileiros em Dubai, no Oriente Médio, o ex-presidente da República, Michel Temer, afirmou que é um exagero pedir para Lula se desculpar com o governo de Israel sobre as falas em relação ao conflito em Gaza. Michel Temer também defendeu o fim da reeleição. O repórter Daniel Lian, direto de Dubai, traz as últimas informações. Acompanhe. O ex-presidente da República, Michel Temer, classifica como exagero a exigência de um pedido de desculpas de Lula sobre a comparação que fez do Holocausto com a guerra em Gaza, mas destaca que o governo brasileiro não agiu a fim de tentar reverter a má repercussão. Eu acho que é um certo exagero, mas o que ele poderia ter feito, aqui vai o palpite, né? Ele poderia ter feito logo em seguida, quando repercutiu negativamente, ele deveria vir a público e dizer, olha, eu fui mal interpretado e talvez mal interpretado eu tenha me expressado mal, porque na verdade quando mencionei a questão dos judeus foi para recordar aquele episódio tristíssimo pelo qual passou o mundo, que foi o Holocausto. Jamais eu falaria em favor do Holocausto. Isso, mas logo no dia seguinte, porque você paralisa toda e qualquer reação, né? Mas eu vi que houve um embate, penso eu, desnecessário entre Israel e o Brasil, né? Acho que deve ser evitado. E ainda é tempo da diplomacia brasileira, né? Dizer, olha, foi mal expressado, foi mal interpretado, mas todo o respeito e toda a tristeza por aquele evento tão trágico como foi o Holocausto. Sobre a fala de Lula relacionada às eleições venezuelanas, quando disse que se a oposição de lá for como a do Brasil, nada vale, Temer afirma que o país vizinho tem que assegurar o caminho da democracia. Eu torço que haja eleições livres, democráticas, com a participação de todos e que eles possam tomar um caminho, digamos, mais democrático na Venezuela. Durante o encontro com empresários árabes e brasileiros em Dubai, no Oriente Médio, Temer defendeu o fim da reeleição no Brasil, porque, segundo ele, desta forma, o presidente em exercício faria o que realmente precisa ser feito sem o receio de entrar em polêmicas. Eu sou favorável, né? Sou favorável porque a reeleição não deu maus resultados. Você sabe que nós não podemos, nós temos mania de falar mal de todos os governos que passaram, né? Cada presidente que chega, ele tenta destruir tudo que os outros presidentes fizeram. É um mau hábito no Brasil. Eu acho que, mesmo com a reeleição, o Brasil progrediu. Você pega de 1988, da Constituição até hoje, o Brasil teve um progresso extraordinário, ainda com muitos problemas, mas com progresso. Mas a esta altura, e a realidade vai se contrapondo a realidades anteriores, né? Eu acho que hoje é útil eliminar a reeleição. Claro, com aumento de mandato para 5 ou 6 anos, né? Porque 4 anos também é muito pouco para o mandato presidencial, mas com o fim da reeleição. E eu digo isso porque eu percebo que todo presidente que chega ao poder, ele já está de olho na reeleição. Então ele não quer mexer em temas polêmicos. O MDBista comentou ainda a manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo no dia 25 de fevereiro. Diz que foi pacífica. Você sabe que o Brasil está dando um exemplo de democracia, não é? Aos que falam contra, os que falam a favor. O movimento do dia 25, você está se referindo, foi um movimento pacífico, né? Michel Temer também indicou que a anistia defendida por Bolsonaro aos participantes presos na manifestação do dia 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes cabe ao Congresso apreciar a questão. Que é uma questão do Congresso Nacional. O Congresso deve examinar, mas de qualquer maneira está havendo um processo regular. Você veja que todos eles estão sendo objeto de processo penal, né? Processo penal, processo regular e, portanto, quando há condenação é porque houve a tramitação regular. Ele não se negou a comentar a corrida na eleição municipal de São Paulo e indicou que o candidato do seu partido, o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, deve buscar votos em todo o nicho de eleitorado. O Ricardo Nunes não pode recusar votos. Quanto mais ele puder somar as várias correntes para se opor às outras candidaturas, acho útil para ele. Eu não vejo nenhuma objeção, nenhuma crítica. No encontro dirigindo a palavra aos árabes, Michel Temer enumerou alguns benefícios de se investir no Brasil. Bom, Dora Kramer, o ex-presidente falando de inúmeros assuntos nesta viagem internacional.
a reeleição, ele deu o palpite dele sobre a possibilidade dos parlamentares e também, claro, de um chefe de Estado tentar se reeleger. O que mais você destacaria nessas falas do ex-presidente? Bom, primeiro, o primeiro assunto, né, que o Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, é assim, o conselheiro da ponderação, né? Ele falou o que deveria ter sido feito lá atrás. Realmente poderia ter sido feito isso. Comentamos aqui, até falamos, né? Não necessariamente um pedido de desculpas, mas uma modulação daquela declaração. No mais, deixa-me ver, eu acho que nessa questão da reeleição, o ex-presidente Michel Temer, assim como outros defensores da reeleição, a mim não conseguiram apresentar nenhum dado absolutamente concreto do malefício da reeleição. Porque quando ele diz, mas o presidente já entra pensando na reeleição. Sim, e às vezes isso pode ser benéfico, porque pensa na reeleição e para poder ser reeleito precisa fazer o melhor governo possível. Eu destacaria isso. Vilela, em relação a esse tema, a Dora citou bem sobre o que o ex-presidente falou. Será que é verdade isso, que em ano eleitoral o Brasil não funciona ou poderia funcionar de qualquer maneira? Pois é, eu sou crítico à reeleição, né? Já coloquei diversas vezes essa posição e eu me pego mais nos exemplos dos municípios. Eu vejo que talvez em nível federal ou em nível estadual, essa utilização da máquina pública, vamos dizer assim, talvez ela fique um pouco mais modulada, né? Agora, no âmbito municipal, especialmente cidades menores, onde realmente o poder da máquina pública faz muito a diferença numa disputa eleitoral contra o adversário. O adversário, ele já começa perdendo. Por isso eu acabo sendo um pouco crítico a essa questão da reeleição e proponho aí, vou na linha da proposta de um mandato um pouquinho mais longo, um mandato de 5 anos.